Oi, pessoal, tá começando mais um episódio do Logcast e hoje o tema é como o jurídico pode se tornar um parceiro estratégico do negócio e sair cada vez mais indo além do operacional. Eu sou Marcela, gestora do jurídico da Log, estou aqui com o Tomás, meu par na gestão do jurídico, e hoje a gente trouxe um convidado muito especial, que é o Flávio, CEO da Netlex, que veio trazer um pouquinho para a gente dessa visão de como ir além do operacional e fazer o jurídico ser cada dia mais estratégico, trazendo eficiência para o negócio. Flávio, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite hoje. É uma honra ter você aqui com a gente. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você sobre o fato de se acompanhar muito de perto a realidade hoje de muitos departamentos jurídicos, né? E saber que ainda tem muita gente que vê o jurídico como a área do não, às vezes a área da burocracia. E o fato de que os tempos hoje mudaram e a forma também do jurídico atuar, ele tem que acompanhar essa mudança, né? Como que você vê a importância hoje dessa virada de chave? Ótimo. Marcela, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Tomás, prazer meu também. E, bem, o papel um pouco do jurídico, né? Eu gosto de pensar que existem pilares dentro da empresa. Então, você tem um pilar de segurança, você tem um pilar de eficiência, um pilar de resultado. E o jurídico sempre foi o dono do pilar de segurança. Então, olha, eu tenho que andar, mas tem que andar na linha certa, né? Então, se você não toma conta dos riscos, você pode colocar a sua empresa em risco. Um risco que pode ser existencial. Então, o jurídico sempre pegou para si esse papel do guardião da segurança jurídica. E as outras áreas, elas olham mais para eficiência e resultado. Então, eu tenho que comprar, eu tenho que vender. O mundo ficou bem mais complexo. Então, elas tiveram muito mais pressão também para entregar resultado. E aí criou um pouco de dilema, né? Se eu prezo mais a segurança, muitas vezes eu tiro eficiência, tiro resultado. As áreas ficam loucas com o jurídico, né? E do outro lado, se eu largo mão da segurança, muitas vezes eu ganho um pouco de eficiência, ganho um pouco de resultado, mas posso criar riscos existenciais para o negócio. Então tem quase uma dicotomia que a empresa tem que viver, e o jurídico é muitas vezes o chato, né? Tipo assim, olha, eu tenho que prezar pela segurança. Exato. Mas acho que a situação está mudando bastante, é um pouco que a gente vai falar aqui, né? Exato, isso é muito importante, Flávio. E assim, a tecnologia hoje, né, ela tem sido um fator bem relevante, né, para essa virada. Mas não é uma ferramenta única só, né, que resolve tudo. Como que você vê essa relação entre hoje a organização interna e a tecnologia? Tem como separar uma coisa da outra e andar sozinho? De jeito nenhum. Então, se você parar para pensar, a tecnologia, ela faz processos ficarem mais eficientes. Mas antes você tem que ter um processo bem organizado, papéis bem definidos. Se você não tiver isso dentro de casa, não vai ter tecnologia nenhuma que vai salvar a sua pele. Então, primeiro você tem um papel importante interno de organizar processos e depois utilizar a tecnologia para catapultar esses processos. A tecnologia por si só não gera eficiência, né? Exatamente. A organização interna mais os processos bem definidos que fazem essa eficiência se aperfeiçoar, né? Vamos dizer assim. Sim, e ainda tem uma parte de segurança, né? Então, se você só confia na tecnologia para, por exemplo, fazer algum papel jurídico, mas você não tem uma organização por trás, você perde o próprio intuito do jurídico de guardião da segurança jurídica, né? A gente viu muito isso aqui, né, Tomás, acontecendo aqui, que a gente investe cada vez mais na inovação e com foco na melhoria contínua dos processos e usando a tecnologia como um suporte, né, para trazer mais eficiência, tanto para o time do jurídico quanto para o negócio da empresa em si. E olhando para a nossa experiência, eu queria te ouvir um pouquinho, Tomás. O que você acha que mudou de verdade depois que a gente passou a organizar os nossos fluxos e usando a tecnologia como apoio ao invés de uma solução mágica que ia resolver todos os problemas? O que eu vejo que principalmente mudou foi que o jurídico parou de ser o setor que apaga incêndios, urgências, né? Nós conseguimos planejar melhor, organizando os fluxos. Eu acho que isso evoluiu muito o nosso jurídico interno. E com a automação, o jurídico ficou mais eficiente, dedicando-se mais às tarefas estratégicas, vamos dizer assim. O que é repetitivo, tudo foi automatizado. E nós vemos isso bem na prática, né, Marcela? Você vê, por exemplo, no meu caso aqui, do meu setor, os contratos de locação. Antes, nós automatizamos eles. Antes, o nosso cliente interno gerava um chamado, o jurídico demorava um
dia útil para responder, que já é um prazo curto, mas que para o fluxo de negócio da Log era muito demorado. E hoje o nosso setor, o nosso cliente interno, eles emitem um contrato em 15 minutos. Então, isso ganha uma negociação na primeira minuta do contrato. Esse é um exemplo bem prático do quanto pode a automação gerar uma eficiência para a gente. Exatamente. A gente tem aqui, né, hoje mais de 80 minutos de contrato de prestação de serviço também automatizados, de forma específica, e isso gera um ganho imenso, né, para a área de negócio, que com 20 minutos eles geram e conseguem começar a negociação direto com o fornecedor ou com o cliente, para poder trazer mais eficiência para o negócio em si, não apenas para o jurídico, né, Flávio? Sim, eu acho que aí você começa a unir aqueles pilares que a gente falou, né? Então, olha, eu tenho que ser eficiente, eu tenho que gerar resultado, mas também eu tenho que manter segurança jurídica. Como é que eu faço isso, né? Então, eu organizo bem os processos, coloco tecnologia em cima para a gente andar rápido, mas com segurança. Então, muito do que o Tomás falou, né? Olha, dou um pouco de autonomia para o pessoal criar os contratos, mas dentro do padrão que o jurídico estabeleceu, dentro das regras que o jurídico estabeleceu, se fugir das regras, já manda para o jurídico. Então, você une as duas coisas, né? E isso virou um diferencial competitivo gigantesco. Porque se você tem empresas que não prezam pela segurança jurídica e prezam só pela eficiência, elas têm um risco grande. E se preza só pela eficiência e não preza pela segurança, você também tem um risco grande. Então, como é que você une as duas coisas? Eu acho que o exemplo da Log é muito bacana. Então, também fico orgulhoso de participar um pouco dele também. É uma parceria muito valiosa, né? Com certeza. E, Flávio, nós temos um jurídico, hoje um jurídico mais participante do negócio, né? Antes o nosso jurídico era um jurídico baseado só na parte legal e processual, né? E agora, cada vez mais está participante no ponto de vista tecnológico, de processo, de tudo organizado. Como que você vê a participação do jurídico, além desse conhecimento técnico e processual? Qual que é o jurídico hoje? Eu acho que ele virou um business enabler, né? Então, o jurídico... essa parte, olha, eu continuo como guardião da segurança, mas eu vou entrar junto com você para te dar mais eficiência, para contribuir para o resultado também. Então, eu não vou ser só a pessoa do não. Eu vou fazer os negócios darem certo, eu vou viabilizar. Quando você junta, né, organização, tecnologia, você começa a dar essa proximidade com as áreas, muda completamente a relação do jurídico com as áreas. Então, o jurídico, ele deixa de ser, vamos dizer assim, né, o patinho feio que ninguém quer ver, que todo mundo quer evitar, e começa a ser muito mais, muda a mentalidade, olha, vamos trazer o jurídico pra gente, ele não vai ser o cara que vai engargalar, ele vai ser o cara que vai fazer a gente andar rápido, mas com segurança. Então, muda completamente essa relação. Pensando na tecnologia e no que o NetLex pode oferecer, assim, no geral, o que vocês veem o próximo passo do jurídico no futuro? O que você imagina o jurídico do futuro? É cada vez mais estratégico. Então, acho que o papel do dia a dia, de rotina, ele vai ser cada vez mais automatizado e vai liberar espaço para o jurídico ser estratégico, entrar mais próximo do negócio, contribuir mais para as áreas. Então, eu vejo o jurídico sendo um setor muito mais estratégico dentro da empresa, ainda pegando esse pilar da segurança, mas também contribuindo efetivamente para resultado e eficiência. E nessa toada, né, acho que uma parte muito relevante também, muito mais orientada a dados. Então, historicamente, né, por ter um trabalho mais intelectual, não tem uma cultura de dados tão forte dentro do jurídico. E quando você alia essas coisas, né, organizações e tecnologia, começa a gerar um monte de dados para você, não só da atuação do jurídico, mas para o negócio em si. Você tem uma visão mais clara do negócio. Então, o jurídico tem muito a contribuir para o negócio, como uma pessoa que provém esses dados também e contribui para a eficiência e resultado do negócio. Acho que esse é um papel, né, do jurídico do futuro que a gente tem visto aí. Um jurídico mais estratégico, orientado por dados, sempre com suporte da tecnologia, integrando todas as decisões de negócio e atuando principalmente de uma forma mais preventiva do que reativa, né? E acho que isso puxa muito também para como o profissional do direito vai ser visto e o que vai ser exigido dele de habilidades daqui para frente, né? Então, acho que é um profissional talvez cada vez mais multidisciplinar. Ele vai ter que investir em conhecimento gerado através de dados, de indicadores. Vai ter que ter um conhecimento de negócio para poder, quando for fazer essa atuação mais preventiva, ele pensar no qual que é a necessidade da empresa, qual que é o resultado que a empresa busca para atuar com essa forma estratégica, né? Concorda? Não, plenamente. Eu acho que você tocou num ponto-chave aí, visão de negócio. Então, a gente, né, eu formei em Direito também,
desde a academia, olha, isso aqui tem esse risco, esse potencial problema. A gente pensa muito no cenário mais pessimista, o que é a nossa função. Mas a gente tem que mudar um pouco a chave também para pensar, olha, o que o negócio está precisando, né? O que o negócio quer. E essa visão de negócio, ela é muito mais fácil falar do que fazer. Porque, via de regra, você só consegue entender mesmo se você participa. Então, acho que uma das coisas interessantes assim, para o jurídico é tentar se colocar no lugar, eventualmente ficar um dia em outra área, fazer sentar do lado, fazer um mini job rotation, se colocar no lugar da área de vendas, de compras, de outras áreas internas, para absorver um pouco desse espírito, assim, né? Olha, vendas tem que vender, cara. Não tem... O prazo é rápido, né? Compras a gente tem que comprar rápido e mais barato e o melhor possível. Então, entender um pouco essa dinâmica, assim, acho que sentar junto ajuda muito. Eu acho que esse na Log é, inclusive, um diferencial, né? Eu acho que o jurídico aqui na Log, ele é bem participante do negócio, né? Nós estamos todo o ciclo do negócio bem presente, né? Então, eu acho que isso, inclusive, a tecnologia ajudou muito, né? O NetLex foi um grande parceiro nessa evolução do jurídico. Fico extremamente feliz. Vocês têm um case com a gente de vários anos agora, Sim. Né? A Marcela, acho que foi uma das primeiras heavy users assim, do NetLex, então começou lá atrás, tem muitas minutas automatizadas, muitos fluxos, e a gente acompanha um pouco essa evolução do uso de vocês e os resultados que vem trazendo. Fico muito feliz. A felicidade é nossa, acho que eu sou muito grata pela parceria que a gente tem. Eu acho que é enriquecedor para mim. Foi enriquecedor também como profissional de direito. Acho que me ajudou a desenvolver muito outras habilidades. E eu só tenho a te agradecer hoje pela participação, por ter vindo aqui compartilhar com a gente o seu conhecimento, sua experiência, para a gente fazer essa troca muito valiosa. Prazer foi meu. Espero ser convidado para a próxima também. Com certeza. Foi um prazer aqui, pessoal. Obrigada, Flávio. Obrigado, Flávio. Esse foi mais um episódio do Logcast. Obrigado por assistir e até a próxima.